No ar. Boa noite, amigos. Sintam-se abraçados aqui no Fonte Viva, com muito carinho. E mais uma vez estamos aqui para mais uma live, né? Preparada com muito carinho pelo Davi. Então vamos fechar os nossos olhos para fazer a nossa prece, sendo envolvidos pela espiritualidade da nossa casa, sendo abraçados por amigos espirituais queridos, nos sentindo amados, respeitados, abraçados principalmente. E assim acolhidos, nós dizemos: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o Senhor, o teu santo e bendito nome. Venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, nos dai hoje sempre. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, ensina-nos a perdoar os nossos devedores, e não nos deixe cairmos em tentações, mas livra-nos da prática de todo o mal. Que assim seja. E agora nós chamamos o nosso amigo querido, filho da nossa casa, o Davi Florim. Bem-vindo, meu amigo. Sinta-se abraçado por todos nós, pela espiritualidade da casa. E que Deus te abençoe nas suas ideias, em tudo que você preparou. Ok? Muito obrigado, Ana. Obrigado a todos os irmãos nossos do Fonte Viva. Irmãos, como eu falei para a Ana um pouquinho antes de começar, irmãos que eu sinto muita falta, particularmente dizendo, né, pessoas que a gente abraçava antes da pandemia e que agora estão distantes um pouco mais, mas não em pensamento. Nós sempre nos concentramos nesses irmãos, visamos dias melhores, mas nós sabemos que isso vai passar, logo, logo essa pandemia ficará para trás. E hoje, Ana, trazendo o tema de Jesus vive. Eu acho que as pessoas precisam de um pouco mais de esperança. As pessoas necessitam de um entendimento de que o Mestre continua vivo, atuando, evangelizando, ensinando, às vezes, pelo evangelho da dor, mas este evangelho que tantas vezes já conquistou corações de pessoas antes endurecidas e que agora já assimilaram bem a lição e se voltaram para Jesus. O que nós enfrentamos hoje na Terra é algo que realmente ninguém gostaria, evidentemente, mas que a espiritualidade atua, assiste, olha. Há muito tempo houve este preparo e hoje estamos enfrentando algo que lá na erraticidade, quando nós ainda estávamos no outro plano, antes do nosso reencarne, nós já sabíamos. Então agora nós começamos falando a respeito do Mestre para que nós consigamos entender que Jesus segue vivo, segue ao nosso lado, segue nos assistindo, nos dando forças. Mahatma Gandhi, um sábio, ele já dizia que se todas as obras, todas as literaturas religiosas fossem queimadas e restasse apenas o Sermão da Montanha, então nada estaria perdido. Então nós começamos com esta reflexão, com este entendimento, que tudo que há de lições são lições que derivam daquelas lições, daquelas máximas que Jesus nos trouxe há 2000 anos. Jesus, há 2000 anos, por aqui passou, pescou homens, como ele gostava de dizer, conquistou corações, transformou, né, aquele período mais conturbado, no que nós conhecemos como cristianismo primitivo, e pescou realmente as primeiras
os primeiros homens, né? Homens, claro, preparados para aquilo, que também vieram com o objetivo de disseminar a boa nova, e Jesus, então, começou o plantio. Um plantio que ainda hoje parece muito atual, pois as pessoas ainda se convencem pelo que Jesus deixou, e não há como não se convencer, uma vez que o espírito esteja preparado, ele assimila, ele aceita, ele quer aceitar. O Espiritismo nos explica que o mal se mata. Como assim? Deus permite que haja o mal no seio da humanidade, porque o mal ele também ensina. E as pessoas, elas, da mesma forma que têm os vícios, elas também não querem sentir o desprazer de uma expiação. Quando as pessoas conseguem assimilar que não há efeito sem causa e que aquilo que elas estão sofrendo nos dias de hoje tem relação direta com aquilo que elas fizeram de mal, com aquele mau pensamento, com aquele desequilíbrio de um modo geral, o que as pessoas fazem? Elas passam, então, a não querer aquele mal. Então, o mal, até mesmo neste sentido, acaba sendo um remédio amargo e desnecessário, mas não deixa de ser um remédio quando a pessoa não aprende através do amor. Então, desde aquele período de Jesus, há 2000 anos, muitas pessoas acabaram de encontro aos braços do Mestre por experimentarem a dor. Jesus ia de encontro com essas pessoas, ele se encontrava com essas pessoas, assim foi com Emmanuel, no livro Há 2000 anos, quando a filha de Emmanuel estava num estado muito grave, ele, que cultuava os deuses de pedra, os deuses romanos, ele chegou de encontro ao mestre e ficou ali paralisado, né, entorpecido, caiu em prantos quando observou a figura majestosa de Jesus, que lhe dizia que a filhinha seria curada, mas não pela falta de fé de Emmanuel, então Públio Lentulus, mas pela fé operante de sua esposa Lívia, e assim o foi. E ele disse ainda para Emmanuel, Públio Lentulus, que um momento desperdiçado pode levar séculos para ser recuperado. Dito e feito. Emmanuel sai do encontro com Jesus e aquele velho orgulho volta, e até o fim do livro ele espia bastante, ele sofre bastante, até se recordar daquele doce encontro com o Santo Galileu, e ele então passa a aceitar as claridades divinas, passa a aceitar a boa nova de Jesus. Ele passa então, ele foi, digamos que, pescado, Jesus o pescou após sua desencarnação. Ou seja, continuou trabalhando, continuou convencendo as pessoas, mesmo depois do seu desencarne. E com Emmanuel foi assim. Ele que em outra vida cegava judeus, ele foi vítima de um judeu, acabou sendo cego e desencarna naquela existência do livro Há 2000 anos, cego. Então nós vemos Jesus continuando a operar, continuando a trabalhar. Isso há 2000 anos realizou inúmeros milagres e continuou realizando o que nós conhecemos por milagres depois, quando as pessoas se lembravam do Mestre, buscavam aquele doce encontro com o Mestre em pensamento, e nós sabemos, né, que Deus, por exemplo, ele está a apenas uma oração de distância de cada um de nós. E com Jesus é a mesma coisa. Nós pensamos, nós pedimos com aquela fé verdadeira. Se a nossa fé for do tamanho de um grãozinho de mostarda, nós já conseguimos coisas incríveis. Basta pensar que Ele está ao nosso lado. Afinal, pede e obtereis. E assim continuou ocorrendo há 2000 anos. Aí nós temos o capítulo de Paulo de Tarso, até então Saulo de Tarso, de encontro com as portas de Damasco,
quando ele estava perseguindo, ou na verdade iria começar uma perseguição contra os cristãos primitivos, ele cai do camelo, vem uma luz muito forte que só ele enxerga e diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Então ele aceita que aquele mestre que ele tanto perseguia, aquele mestre que por conta daquele mestre ele julgou, ele prejudicou, ele dificultou a passagem de Estevão por aqui, ele então aceita que aquele mestre continua vivo, porque Jesus de fato o pescou, o convenceu e o transformou realmente em alguém muito melhor, muito melhor. E o tempo continua passando. Emmanuel retorna à Terra mais algumas vezes e sempre se modificando. Aí nós temos o livro 50 anos depois, o livro Ave Cristo, e já no livro Renúncia, ele é praticamente um santo, um espírito muito elevado, um espírito de boa moral, um espírito diferente, um espírito que ele próprio se surpreende consigo, de certo, porque realmente alcançou uma condição moral altíssima, elevadíssima, e acabou fazendo aquilo que o Chico Xavier já dizia, que uma alma iluminada é capaz de mostrar o caminho para milhares de criaturas. Emmanuel, naquela época, já mostrava o caminho. Divaldo Franco tem uma frase que ele ouviu de Joana de Ângeles, que diz assim: por onde passares, deixe pegadas luminosas. Naquela encarnação, olha só, ele se convenceu da verdade de Cristo há 2000 anos. Um pouquinho depois, aliás, um pouquinho menos de 2000 anos, porque no fim da vida ele se convence. E aí, nas outras vidas, já convencido, ele espia. Na sequência, ele não tem, talvez, muitas expiações mais e começa na condição de missionário e realiza coisas. E, por exemplo, ajudou a fundar a cidade de São Paulo. Foi o fundador, Padre Manuel da Nóbrega. Já no livro Renúncia, ele está completamente modificado. Então, nós observamos o quanto Jesus é poderoso, o quanto Jesus continua pescando homens, continua transformando, continua evangelizando, continua fazendo toda a diferença. No livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, quem não leu, leia. Há uma série de relatos em relação à participação do mestre, né? O mestre, ao lado de Ismael, os dois trabalharam conjuntamente na descoberta do país. Então, Jesus disse para Ismael: Ismael, as pessoas estão perseguindo umas às outras, as pessoas matam em meu nome, nós temos que fazer algo. É preciso que a pátria do evangelho seja estabelecida. É preciso que nós encontremos o local virgem onde as minhas ideias, meus ideais serão colocados em prática. E aí, então, Ismael, com Jesus, os dois viajam em direção ao Brasil, né, o nosso Brasil, e ali, um país completamente virgem, de matas, muitos animais, uma fauna muito rica, uma flora muito rica, e eles estabelecem, então, o Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Quer dizer, lá no século XV, Jesus continuava vivo, Jesus atuando, Jesus trabalhando, Jesus operando, e aí vale a gente ressaltar que o Brasil, tudo que houve no começo, de acordo com a obra, não houve conflitos num primeiro momento entre índios e portugueses. Por quê? Porque todos aqueles espíritos que ali estavam em missão. O Brasil nunca perdeu sua unidade, porque, inclusive, pessoas estratégicas que alcançaram o poder em outros países, como a Holanda, como a França, a Espanha, a Inglaterra, essas pessoas não tinham interesse em vir para o Brasil, ou vieram, mas não tinham interesses em confrontos, de acordo com a obra.
Então, o Brasil nunca perdeu a sua unidade federativa, ele nunca foi dividido, sempre se manteve do mesmo modo, Jesus atuando. E inúmeros espíritos importantes, como Fabiano de Cristo, como Padre Anchieta, inúmeros espíritos descritos na obra, reencarnaram justamente em missão, porque estavam convencidos da importância daquilo. O Brasil, nos termos econômicos, se a gente for analisar, isso Haroldo Dutra Dias diz em uma outra palestra, e eu peço permissão para utilizar as palavras que eu ouvi do Haroldo, ele diz o seguinte: se nós formos analisar o Brasil do ponto de vista econômico, ele não é o coração do mundo. Se nós formos observar o Brasil do ponto de vista de poderes transitórios, definitivamente não é o coração do mundo. Mas se nós formos observar a religião do Brasil, aí sim a gente vê que o Brasil é, sim, o coração do mundo. Não há no mundo uma igreja católica tão grandiosa. A gente começa por aí. Não há no mundo uma igreja evangélica tão bem organizada. Não há no mundo um movimento espírita tão grandioso. Logo, as pessoas acabam se convencendo através da palavra do Mestre, lembrando que as religiões são um freio moral da humanidade. Então, se nós frequentamos qualquer religião, estamos melhores do que se não frequentássemos. É claro que não é uma regra. O Chico já dizia que há ateus que são mais bondosos do que espíritas. É uma verdade. No entanto, nós temos condições aqui no Brasil, através do trabalho do mestre, de fazer um bom papel, de quitar os nossos débitos com um pouco mais de tranquilidade, com um pouco mais de aceitação. A Madre Teresa também disse, certa vez, que tudo o que há de bom vem do Mestre, vem de Jesus. Então, o mérito é todo dele, mesmo depois que nós fizermos a nossa parte, ainda assim o mérito, o crédito será de Jesus, porque ele é o nosso modelo, o nosso exemplo, o nosso guia. É ele que continua nos convencendo, continua pescando homens, continua arrebatando ovelhas, desde aquele tempo, desde aquela época, convencendo, fazendo as pessoas caminharem na direção correta. Ele deixou e deixa pegadas luminosas em nosso coração. E uma vez que a igreja passa a ser construída em nosso coração, fica tudo muito mais fácil. Então, eu conto para você agora uma história, há até um filme a respeito, chama O Céu é de Verdade, acho que muitos já assistiram, os espíritas gostam de assistir filmes assim, né? E não necessariamente é um filme espírita, é um filme evangélico, mas é um filme muito bonito, que traz uma história linda, se passa nos Estados Unidos. Colton Burpo, então uma criança de 4 anos de idade, salvo engano a história se passa em 2004, o Colton ele tem um problema sério de saúde e ele fica em coma. E ele tem uma experiência de quase morte, que nós conhecemos por EQM, e ele tem aquela visão dos médicos operando o seu corpo, depois ele tem uma visão dele na igreja, na capela, que fica dentro do hospital, e ele vê o pai dele brigando com Deus. O pai, detalhe, é um pastor evangélico que não aceita muito bem a ideia do filho estar naquela condição. Então ele vê o pai naquela condição, naquela revolta, naquela tristeza, totalmente magoado com a situação, totalmente compreensível, e ele tem aquelas visões, né? Ele observa, por exemplo, ele sentado nesta capela, e aí vem o senhor na direção dele, e lhe estende a mão, e o leva a um campo muito bonito, cheio de árvores, conversa com ele, no filme tem a voz deste senhor. Colton, gostaria de lhe apresentar uma pessoa. E aí vem de encontro a ele uma menininha
uma menininha que se apresenta como a irmãzinha dele. Tudo bem, aí o tempo passa, ele retorna do coma e começa a contar para o pai dele a respeito daquilo. Fala, pai, eu encontrei a minha irmã, né? Enquanto estava no hospital, eu vi a minha irmã. Aí o pai aponta para um canto da sala, está a irmã encarnada, fala, sua irmã está ali, você se encontrou com ela? Fala, não, pai, eu encontrei com a minha irmã que não nasceu, né? E aí a mãe, que nunca havia contado essa história à criança, fica chocada. Ela, que até então não acreditava nas histórias do Colton, fica em choque, entra em choque e acaba contando para ele a história. E ele fala, minha irmã era assim, era loirinha, tal, era branquinha, tinha o cabelinho assim, tal. Começa a contar para a mãe a respeito. E a mãe fica impressionada com aquilo. E aí ele conta para o pai dele e fala, papai, eu me encontrei com Jesus. Como assim? Me encontrei com Jesus. Aquele senhor que veio, me deu a mão, era Jesus. E o pai acredita. Realmente o pai acredita, mas o pai quer elementos, o pai quer provas, né? Chega a ser mais ou menos isso. E uma história paralela que se passa a essa, as duas têm ligação, uma jovem pintora, artista plástica americana, a Kiane Kramaric. A Kiane, ela tinha o sonho, de acordo com alguns relatos, os pais são ou eram ateus, e ela tinha o sonho de se encontrar com Jesus, ela tinha o sonho de pintar Jesus em seus quadros. E ela pede então que Jesus apareça para ela. O tempo passa e um dia toca a campainha, é um rapaz, ela abre a porta. Eu sou o carpinteiro, você me chamou, eu vim aqui para você me pintar. E ela fica com aquela imagem na cabeça daquele carpinteiro, e ela então pinta o quadro com a imagem do carpinteiro, ela fica toda feliz e a história fica famosa nos Estados Unidos. E um dia o pai do Colton, passeando pela internet, vendo algumas reportagens, ele se depara com esta reportagem da criança, da jovem menininha, que até, ela devia ter uns 5 ou 6 anos, que pintou um quadro maravilhoso de Jesus. E aí o Colton passa e fala, papai, foi esse senhor que eu vi, ele que é Jesus. Criança não mente. O Colton foi, viu, falou, este que é Jesus. Então, meus irmãos queridos, Jesus vive. Nós sabemos que continua operando nos dias de hoje, continua atuando, continua evangelizando, continua transformando, continua de fato fazendo a diferença mesmo, nos convencendo, seja pelo evangelho do amor, que foi aquele que ele deixou, aquele que nós encontramos nas obras básicas de Allan Kardec, ou através do evangelho da dor, não menos importante quando nós não soubemos aproveitar lá atrás as oportunidades que tiveram. Então vem o evangelho da dor e nos convida ao reajuste, à mudança interior, aquela reforma íntima tão importante, tão necessária para todos nós. Se Jesus vive, nós podemos então ter certeza absoluta que ele tem o controle de tudo. Tudo que acontece na Terra é porque tem que acontecer. Tudo que ocorre e nos ocorre é porque tem que nos ocorrer assim. Aquela doença chata que insiste em nos atrapalhar, nós então temos o entendimento de que doenças não existem. O que existem são doentes, que em maior ou menor grau somos todos nós, de acordo com Joana de Ângeles, que também foi alguém que se aproveitou da influência do mestre, e há um relato muito lindo no livro Boa Nova, de Humberto de Campos, com Chico Xavier, a dobradinha que fez muito sucesso entre os dois. O capítulo chama Joana de Cusa, uma das vidas de Joana de Ângeles. Ela também se convenceu. Quem não leu, eu sugiro que leia, porque é uma leitura muito agradável, muito bonita, e Jesus sempre trazendo inúmeras lições para todos nós.
Então, o que nós temos que guardar em nossa mente é o que é que Jesus faria se estivesse em nosso lugar? Ele brigaria por conta de política? Evidente que não. Ele perderia amizades? Ele faria questão das coisas? Evidente que não. Ele preferiria se manter distante das pessoas? Ele brigaria por qualquer motivo? É evidente que não. Jesus faria aquilo que nós esperamos que ele fizesse, aquilo que até hoje ele fez, aquilo que ele segue fazendo. Ele sempre atuou como benfeitor de todos nós, com paciência, esperando. Ele nos espera. Ele sabe que irá nos conquistar, mas dia menos dia, todos nós seremos conquistados por ele. É uma certeza, porque nós estamos nos transformando. E nós que estamos no centro espírita, que estamos nesta seara, outras religiões também, quando eu falo espiritismo, é a que nós frequentamos, mas pessoas que estão em outras religiões já estão dispostas a, a fazer o bem, já estão dispostas a se transformar, ou pelo menos já estão tendo contato com lições todo dia, toda semana. Essas pessoas, é evidente, estão evoluindo um pouco mais depressa, ou a perspectiva é essa. Logo, nós sabemos que aquelas lições que entram em nossas mentes, né, na mente de cada um, tais lições, elas são pouco a pouco assimiladas e nós ganhamos armas para o bom combate, que é aquele combate entre nós e nós mesmos, né? É o combate de cada um, o combate onde eu miro justamente as minhas faltas, as minhas falhas morais, e são tais falhas morais que eu quero eliminar, que eu quero exterminar. E aí a gente se recorda das lições do mestre. Há um livro muito bonito, eu sempre falo a respeito deste livro, porque é um livro realmente diferente em vários aspectos, que chama Jerônimo Mendonça e Chico Xavier, A Fórmula da Felicidade. É um livro curto, né? Um livro muito, com uma história muito rica, do Jamiro dos Santos Filho, um livro muito lindo, que mostra e nos ensina justamente a fórmula da felicidade. Todo mundo persegue a felicidade o tempo todo. Algumas pessoas encaram a felicidade como sendo as ilusões materiais. Nós sabemos que tais ilusões materiais são totalmente passageiras, elas não alimentam, realmente não alimentam, e por isso, quando conquistamos algo, aquilo não nos alimenta, aquilo não nos edifica, não nos transforma. E tal obra, baseada nas bem-aventuranças, principalmente, nos revela que cada bem-aventurança é um degrau, significa uma qualidade que nós temos que perseguir para nós mesmos, para que alcancemos, então, a felicidade. Então, a humildade é uma qualidade. Bem-aventurados os humildes, a humildade é uma qualidade. Então, a pessoa que é humilde, e humilde no sentido de não se sentir melhor que os outros, neste sentido, ela é alguém mais feliz. E aí há uma série de outras lições existentes no livro, que eu também sugiro que cada um leia. É um livro muito gostoso de ler. Então a gente consegue observar que Jesus ele continua influenciando as pessoas. Jesus segue influenciando as pessoas o tempo todo, o tempo todo. Quando nós estamos tristes por algum motivo, observem, observem. Se você encara uma fuga psicológica, o que seria uma fuga psicológica? O álcool, o cigarro, outras drogas. Há outras fugas psicológicas também. Você observa que tais fugas não são capazes de te alimentar ou de te
transferir a um outro estado mental, né? A Joana de Ângeles, no livro, é uma das obras dela, não me recordo o nome, ela há um capítulo chamado justamente isso, fugas psicológicas. E ela explica que as fugas psicológicas começam no berço quando as crianças choram, o pai e a mãe dá a chupeta para a criança, e a criança ela encontra uma fuga para a sua dor momentânea, que é a chupeta, a mamadeira. Ela cresce, e aí, diante de algum problema, ela tem a opção de ir até o cigarro, o álcool e etc. São fugas psicológicas que começam no berço. Mas por que eu disse isso? Porque nós temos que entender que tais fugas psicológicas realmente não alimentam. Agora, quando nós temos o contato direto com o mestre através de uma oração e ele nos ouve, ele possui mensageiros, possui espíritos realmente que atuam ao lado dele nesta jornada, nos ajudando, nós ficamos mais fortes. Nós realmente ficamos mais fortes. Então, fugas psicológicas para que nós consigamos acalmar o nosso espírito, nós podemos, então, enumerar as leituras de um modo geral, leituras espíritas, nós que estamos acostumados a ler obras espíritas, são uma excelente oportunidade. Nós temos músicas clássicas ou músicas calmas, músicas celtas, músicas relaxantes, uma excelente fuga psicológica. Nós temos o passe, nós temos a oração, é uma grande fuga psicológica. Nós temos o sono útil, nós temos a oração do copo d'água, nós temos uma infinidade. E aí a Madre Teresa diz que mais vale uma boa ação do que uma boa prece, pois quando nós fazemos pelo outro, nós sentimos a presença de Deus. Então é uma grande fuga psicológica. E se o mal vicia, o bem também vicia. Então nós começamos a neutralizar nossas más tendências, orando, vigiando e praticando tais situações como as leituras que eu falei, como ouvir músicas relaxantes. Tudo isso neutraliza nossas más tendências e diminui a influência dos espíritos equivocados que tentam contra nossa harmonia. Uma vez equilibrados, nós escutamos mais alto a voz daquele Nazareno que continua vivo, nos transformando, nos orientando e nos convidando para nossa transformação moral. Então, Jesus, meus caros irmãos, segue vivo e espera apenas a nossa disposição para que nós, então, passemos a segui-lo na grande caminhada em direção à evolução moral. Um beijo no coração de cada um de vocês e em breve nós nos reencontramos em mais uma palestra espírita, se Deus quiser e permitir, aí sim, presencial, já que todos nós estamos sentindo muita falta das doces palestras presenciais, do doce reencontro e daquele caloroso abraço que no Centro Espírita nós somos peritos em realizar. Um beijo no coração de cada um de vocês. Gratidão, Davi. Nosso grande diferencial é ensinar com amor, né? E você faz muito bem isso, né? E cada um de nós é multiplicador, né? Das suas palavras e de quem está conosco. Então, gratidão imensa pela sua presença amorosa, né? Por todas as suas reflexões que foram muito importantes para nós, né? E a gente está vendo muito nessa época que pessoas que não são espíritas, né, que tinham preconceito de entrar num centro espírita, eles estão assistindo às nossas lives, né, e ver, né, uma pessoa tão jovem e tão amorosa, né, falando de Jesus, isso é maravilhoso, né, para que a gente possa semear a nossa doutrina de amor, né, gratidão imensa, Davi, Davi, grande abraço no seu coração, viu? E muito obrigada. E nós aguardamos a sua presença, né, na hora que passar tudo isso,
e aquele abraço caloroso. Que Deus te abençoe. Um beijo no seu coração. Eu que agradeço, você sabe o quanto eu tenho um carinho, um amor muito grande por cada um de vocês. É um amor realmente, são pessoas que me abraçaram quando eu mais precisei, e nestes momentos nós construímos algo chamado gratidão, e os companheiros do Fonte Viva têm a minha gratidão. E você tem a nossa gratidão, nosso carinho, né, de mãe, de irmã, é aquele abraço, ok? Muito obrigada por tudo, viu, Davi? Eu que Fica agradeço, com muito Deus. obrigado mesmo. Fique com Deus também. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E agora nós vamos, amigos, vibrar pelas pessoas necessitadas, né? E que nós possamos, com a força do nosso amor, do nosso pensamento, abraçar todos aqueles que se encontram sem esperança, todos aqueles que passam por provas e expiações, todos aqueles que estão deprimidos, que estão doentes do corpo, da alma, e todos aqueles que por algum motivo perderam a confiança no Pai, que é só amor. Que nós possamos agora vibrar por todas essas criaturas, irmãos nossos, perante Deus. Que eles recebam a nossa energia amorosa, as nossas melhores vibrações, o nosso amor, o nosso abraço amoroso. E que mais uma vez, encontrando o coração de Jesus, que esparge essa luz amorosa para toda a humanidade e que todos se sintam abraçados pela luz do Cristo. Gratidão mais uma vez, Senhor. Gratidão aos amigos espirituais do Fonte Viva, que levam essas irradiações para muito, muito longe. E agora nós vamos iniciar o nosso passe virtual. Quem esqueceu o copo d'água, dá tempo ainda de pegar. E nós vamos nos aquietando, ficando no aqui e agora, para receber melhor essas doces energias. Então vamos lá, meus amigos. Bem-vindos à sala virtual de passe do Fonte Viva. Vamos realizar esse passe serenando a nossa alma, elevando o nosso coração, o nosso pensamento ao Pai Maior, com muita fé. Respire lentamente, relaxando. Relaxa, mentalizando em torno de nós luzes coloridas e energias divinas. Rogue a Deus a presença do seu anjo da guarda e de missionários do Cristo, trazendo auxílio. Eleve seu pensamento a Deus. E o passe inicia-se pela limpeza de pensamentos infelizes, gerados pelas aflições do dia a dia. Visualize agora a equipe médica e espiritual em volta de nós, aplicando o passe com luzes de limpeza, higienizando o corpo espiritual de todas as energias negativas, retirando-as de forma definitiva. Mentalize estes sentimentos e energias sendo retirados como folhas secas ao vento e levando para longe da nossa mente, do nosso coração, da nossa vida.
E agora, sentindo-se renovado, livre das amarras da aflição, do medo, da desarmonia, nós vamos iniciar o recebimento das luzes fortalecedoras. Imagine agora, com toda a força, os mentores espirituais aplicando as poderosas luzes divinas para fortalecer a vontade e equilíbrio das emoções, harmonizando o nosso corpo espiritual. Perceba neste momento, entrando em seu ser, energias de confiança, de paz íntima, que acalma a mente e o coração. Sinta o poder dessas energias divinas. Agradeça a Deus, nosso Pai, por essas energias recebidas. E pedimos que fluidifique essa água que está perto de nós, que ela possa servir para dissedentar o nosso espírito imortal e nos envolver em vibrações de cura, cura do corpo, cura da mente, cura da alma. E agora nós podemos tomar essa água, energizando todo o nosso corpo. Agradecendo a Deus a presença de vocês. Sinto o meu abraço amoroso. E nós vamos agora escutar o nosso hino, que cada um receba de acordo com o merecimento, mas por um acréscimo da misericórdia do Pai. Boa noite, amigos. Estamos escutando alguns probleminhas técnicos. Vamos aguardar um pouquinho, amigos. Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece a nossa alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala em nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Oh, quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece a nossa alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre
Mestre fala em nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós.